Fala galera, beleza? Sou o professor Marcos e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo do nono ano sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas professor, o que foi a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito em escala global, né, que a gente teve envolvimento de praticamente todos os países do mundo, de alguma forma eles se envolveram. E faz 108 anos que ela começou. Então, né, antes da gente falar da guerra, vamos falar um pouquinho da memória sobre a guerra. A Primeira Guerra Mundial ela começou há 108 anos, né? Então, os países envolvidos, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, elas ainda têm uma memória muito grande sobre esse conflito. Afinal, né, para a história, 100 anos é pouca coisa. Não faz tanto tempo assim. É diferente das cruzadas ou de outras guerras, 100 anos está aqui. Então, ainda faz muito parte do cotidiano desses países a Primeira Guerra Mundial. Principalmente porque nesses países, como na França, ou em outros países que participaram da guerra, como em Portugal, eles criaram vários monumentos para lembrar da guerra. Então, ali na França, a gente tem um monumento lá em Vimy, com a participação dos canadenses, e ali um monumento em Portugal, falando da participação dos portugueses na guerra. O Brasil também participou da guerra, mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente, nas próximas aulas, sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então vamos lá. Hoje em dia a gente tem o contato com a Primeira Guerra Mundial a partir de objetos da indústria cultural. Como assim, professor? Os filmes, jogos, a gente tem alguns livros que falam desse período, mas principalmente a gente vê melhor a Primeira Guerra Mundial através dos filmes, como por exemplo 1917, que lançou recentemente, ou dos jogos. A gente tem o Battlefield 1, que mostra bastante sobre a Primeira Guerra Mundial, e o Valiant Hearts, que foi lançado em 2014 como comemoração, essa rememoração do centenário do conflito. Então, é um jogo que também se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Mas afinal, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Isso daqui é um mapa da Europa, até 1914. Então, é o período que vai de 1871 até 1914. Esse daqui era o mapa político da Europa. E tudo surgiu graças às unificações da Alemanha e da Itália, lá em 1871, e o fim do equilíbrio europeu, ou seja, a partir de agora a Alemanha ela começou a ter um papel muito mais importante na política europeia. E a gente tem que lembrar também das aulas sobre Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial foi um dos principais pontos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Por quê? Por conta do neocolonialismo. A busca de novos mercados consumidores, lá na África e na Ásia, e a busca de novos territórios. Então a Alemanha ela se unificou graças a isso, A Alemanha viu que para ela buscar novos territórios ela devia se unificar, então todos os paizinhos lá na Alemanha se unificaram e viraram a Alemanha. E eles começaram a fazer então uma briga, política com a Inglaterra, com a França. Então a Alemanha vai fazer um tratado lá com outros países, vai buscar a Itália, vai buscar a Áustria e vão se aliar, vão fazer a Tríplice Aliança. A França tinha uma briga com a Alemanha, porque quando a Alemanha se unificou, na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha tomou um pedaço da França. Então isso surgiu um revanchismo francês. Os franceses estavam bem bravos com a Alemanha, Tudo isso está dentro daquilo que a gente chama de nacionalismo. Esses países eles começam a buscar um sentimento nacional muito grande, igual a gente tem aqui com o Brasil, quando a gente vê tocar o hino, quando a gente vê a bandeira, quando a gente vê a camisa da seleção. Então, esses países começaram a buscar um nacionalismo bem grande. Então começa uma corrida armamentista. O que é essa corrida armamentista? Esses países sabiam que a qualquer momento eles iam entrar em guerra. Eles tinham essa noção. Mas eles estavam segurando cada vez mais essa guerra. Essa chamada paz armada. Ou seja, eles estavam se armando, estavam criando armas, metralhadoras, canhões, vários tipos de armas modernas. Estavam se armando para, se desses países entrarem em guerra, eles podem também se proteger. Então, eles estavam se protegendo caso um dos países entre em guerra. Mas os principais motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial são as disputas territoriais, principalmente na Europa.
A gente vai ter uma questão monárquica ali entre a França e a Alemanha pelo Estreito de Gibraltar, que fica ali no sul da Espanha, que controla a entrada do mar Mediterrâneo, e principalmente a questão balcânica. Por quê? O Império Otomano, né, os turcos otomanos, eles já estavam perdendo vários dos seus territórios, eles já estavam se enfraquecendo. E vários países estavam de olho nesses territórios. E aonde que eram esses territórios? Ali nos Balcãs, onde fica a Sérvia, a Eslováquia, a Eslovênia, Croácia, Montenegro, todos esses países ali dos Balcãs, eles estavam sendo mirados, né, por esses países, pela Áustria, pela Rússia. Então, a Rússia ela queria uma saída para o mar Mediterrâneo sem precisar passar pela Turquia. Ela já queria ter ali um controle sobre essa região. E a Áustria queria dominar toda essa região do sul ali do Império Austríaco, né? Só que os sérvios, eles não queriam isso. Eles queriam fazer um país só deles. Eles tinham acabado de se tornar independentes dos otomanos, eles queriam fazer um país deles. A Iugoslávia. Então, com o apoio da Rússia, os sérvios estavam, né, lutando ali contra o domínio austríaco. E então os objetivos dos países na região eram o seguinte: a Alemanha queria fazer uma ferrovia que ligasse lá em Bagdá, lá no Iraque, até Berlim. Como assim? A Alemanha precisava de petróleo para se industrializar. Então queria fazer uma ferrovia que passasse por essa região. Então, como a Áustria era aliada da Alemanha, ela sabia que, né, a Áustria ia deixar construir uma ferrovia ali. Mas para isso a Áustria tinha que dominar aquela região. A Rússia queria sair para o mar Mediterrâneo. Queria ter, né, uma saída mais direta para o mar Mediterrâneo sem que precisasse pagar pedágio para os turcos quando passassem em Constantinopla. Então, né, os russos estavam apoiando essa grande Sérvia, a Iugoslávia. Né? E a Áustria queria ter esse domínio, né, justamente pelo ter um crescimento, um controle maior também sobre o mar Mediterrâneo. Então aqui, né, a gente tem o mapa do Império Otomano, né, aqui as antigas possessões do Império Otomano, né, em laranja mais claro como era o tamanho do Império Otomano, e aí eles começaram a perder, né, eles viraram o doente da Europa. Então ali em 1914 era só o que é em laranja mais escuro, nas possessões do Império Otomano. Então perceba que toda a região dos Balcãs fazia parte, né, do Império Otomano, e esses países queriam dominar eles agora. Então, a crise de junho de 1914 foi o seguinte: o príncipe herdeiro da Áustria ele foi passear de carro lá na Bósnia, foi dar uma volta de carro, e a galera lá na Bósnia não gostava dele, né? Porque a Áustria estava dominando a Bósnia e eles queriam, né, se tornar independentes. Então, um desses grupos, né, surgiu um grupo nacionalista sérvio chamado de Mão Negra. Eles eram contra esse domínio da Áustria ali na região. Então, um integrante desses grupos, o Gravilo Príncipe, ele acabou, né, num dia lá que o Francisco Ferdinando ele foi dar uma volta de carro lá, acabou se encontrando com o príncipe herdeiro e acabou assassinando, deu 2 tiros nele. Aí, todos aqueles tratados que surgiram antes da guerra, né, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, acabaram entrando em, né, eles acabaram ativando os tratados. Então a Áustria declarou guerra com a Sérvia, a Rússia declarou guerra com a Áustria, e a Alemanha declara guerra com a Rússia e com a Bélgica, e nisso a França e a Inglaterra entram na guerra. Então, os países vão começar a fazer uma extensa gama de propagandas com cunho nacionalistas, como a gente pode ver aqui, né? A gente tem a França usando a bandeira da França, o símbolo da França, a Alemanha com a virilidade dos alemães, né, do soldado alemão e a bandeira alemã, os britânicos também, né, e os Estados Unidos usando, né, ali a República, a figura da República. E aqui são alguns uniformes, né, a gente pode ver da França principalmente, nesse nacionalismo bem grande aparecendo nos uniformes franceses, e depois, né, percebam que eles tiveram que mudar o uniforme. E assim, galera, na próxima aula a gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre as fases da Primeira Guerra Mundial e as consequências da Primeira Guerra Mundial. Belezinha? Então até a próxima aula, galera.